tanto sangue que vaza, é tanto glitter que para, é tanta trava de salto que assusta até os cara. Estanca esse sangue da cara e volta pra beira da estrada. Chacina, matança, carnificina barata, um nevoeiro escondido pra celebrar este culto perverso de bandido fardado, viado ferido, pra atentar ao fato dessa chuva de granizo lá no firmamento acaba interrompendo um viado branco no paraíso correndo. Seria ele legítimo, um marido ferido? Acho que é importante a gente destacar, né, que gênero é um conceito que vem sofrendo muitas transformações. Gênero, acho que a primeira grande marco que a gente tem, né, ou pelo menos que a gente estuda, assim, porque hoje o feminismo negro tem questionado isso, mas é a Simone de Beauvoir, no livro dela O Segundo Sexo, quando ela vai fazer essa separação, inclusive, né, quando ela vai afirmar que a gente não nasce mulher, mas torna-se mulher, então ela vai distinguir isso, né, que não necessariamente o sexo biológico ele determina o seu gênero, mas o que acontece é que a sociedade cria expectativas em torno desse sexo biológico e condiciona ele a dois gêneros, né, inclusive uma perspectiva binária que a gente sabe que não necessariamente condiz com a realidade, né? Não necessariamente a gente considera que só existe duas formas de você se manifestar seu gênero. Tem pessoas, inclusive, que se consideram de gênero fluido, porque lançam mão de marcadores tanto do que é considerado de um gênero como de outro, né? Isso são construções e marcadores sociais. Mas a nossa sociedade, ela cristalizou-se dessa forma e se estruturou dessa forma, inclusive para a manutenção de certos privilégios, né? E para condicionar um grupo a ter certas liberdades e ter privilégios em detrimento de outros, né? Assim também com a raça, com o gênero e também com a sexualidade, né? E as pessoas têm muita dificuldade em entender isso, né? Que eu posso ser uma pessoa que me identifico como cisgênero, né? Tem isso também, cisgênero e transgênero. Cisgênero é aquela pessoa que se identifica, o seu gênero se identifica com o seu sexo biológico, e o trans é a pessoa que não se identifica com o sexo biológico, né? Então ela performa outro gênero, essa é a pessoa trans. Você pode ser cisgênero ou trans e ser gay ou lésbica, isso não tem uma coisa, relação uma vez com outra, né? Você pode ser uma mulher trans lésbica, por exemplo. Eu não me identifico nem com homem nem com mulher, quer dizer que eu sou o nada, eu sou o que não tá ali, ou eu sou os dois, eu não sou nenhum dos dois, eu não quero ser. É um processo muito complicado, acredito, porque questionar, a gente se questiona na nossa posição na sociedade, e fazer isso te coloca, como eu disse, nesse lugar que você não sabe aonde você tá, mas ao mesmo tempo você fica se questionando de várias coisas e permite que outras pessoas comecem a se questionar. Então acho que é por isso que as pessoas têm muito medo dessa mudança ou dessa ideia de revolução de gênero, né? Eu acho que é aí que vai entrar um pouco questões muito fortes, né? Que eu acho que vem essa coisa do afeto, essa coisa do corpo, que constrói ciência também, que constrói realidades, e a gente acaba indo para a teoria queer, né? Que eu acho que vem nessa questão de uma identificação, de me assumir como gender queer, né? Porque vem essa coisa do estudo do queer, o que é o queer nasce dessa ideia de ser um xingamento, né? Ele vem dessa ideia, o queer, quando ele nasce, essa coisa de opressão, e depois é ressignificado pela comunidade, e principalmente pela essa ideia de corpos desviantes, né? Esses corpos que se desviam dessa ideia de norma, de heteronormativo, e tanto dessa norma que é colocado aos homos também. Eu comecei a me questionar a certo ponto, porque eu nunca me identificava como homem, eu tinha essa coisa do masculino, essa coisa que me oprime, a certo ponto. E o feminino também não, porque eu nunca tive essa ideia de querer ser uma mulher, ou de ser uma trans feminina, sabe? Então eu ficava assim, não sei, isso não é pra mim. Então eu acho que hoje eu consigo me identificar nessa teoria queer, que eu acredito que sim, meu corpo é uma ideia de desviante, colocada nessa ideia de que existe um corpo normal. Então eu me sinto hoje muito mais acolhido nessa ponta da minha identidade. Mas não sei nesse processo, se algum ponto da evolução dos estudos eu possa me questionar futuramente, né? Mas, atualmente, estou bem feliz, assim,
teoria queer, eu acho que ela consegue me abraçar, e eu consigo abraçar ela. Eu comecei a minha transição em 2012, mas foi diante de várias situações assim que eu passei durante a minha adolescência, vários paradigmas, várias utopias, né, que passam na cabeça de uma adolescente aquariana, né? Então assim, eu imaginava que eu fosse algo diferente, eu imaginava que eu não me encaixava dentro dos padrões, mas eu não sabia o que era isso, assim, até que ponto isso tava ali pra mim, de que jeito que tava. Foi quando eu percebi na minha sexualidade a possibilidade de que eu não fosse aquilo que estava proposto, assim. E isso em 2012 eu tinha 18, 17 anos, mais ou menos. Hoje, com 23, eu entendo a minha transexualidade de uma forma muito mais tranquila. Talvez porque eu consegui dominar essas minhas dúvidas sobre mim mesma. Eu consegui trazer pra dentro de mim mesma uma certeza, sabe, assim, de que eu sou eu. Eu, enquanto artista independente, né, subir no palco, mostrar o rosto, mostrar a voz grossa, grave, que não é binária e que traz um corpo dito feminino, mas que na verdade não é feminino, porque é negado por essa sociedade o tempo todo, esse feminino transexual, esse feminino trans, é negado o tempo todo pra mim. E aí, assim, foi bem difícil para que as pessoas recebessem a minha imagem no palco, assim. Eu lembro de muitas vezes fazer shows e as pessoas se abismarem com o que estavam vendo no palco, sabe? É homem, é mulher, o que é. Se eu for parar pra pensar nos preconceitos que eu já vivi, eu já fui agredida, já fui taxada de um monte de coisa, assediada, já passei por vários processos de agressão na minha vida, mas nenhum deles me tirou a certeza de quem eu era, assim. Nenhum deles me fez duvidar da minha identidade, assim. Mas, graças a Deus, eu tô aqui inteira, viva, feliz com o meu corpo, feliz comigo mesmo, com a cor da minha pele, com o meu cabelo, com a minha voz, com a minha personalidade, com a minha identidade. Feliz com a minha família também, que demorou, mas me aceita como eu sou hoje, dentro de percalços, né? Porque o nome social, por exemplo, é uma barreira que eu ainda tento quebrar dentro da minha família, né? É muito difícil as pessoas entenderem que meu nome é Caroline. Mas, hoje em dia, eu tenho a força e a destreza de dizer que eu sou a Carol. Eu sou eu e ninguém vai me tirar esse título. É um título pra mim, porque foi conquistado, foi batalhado, sabe? E levantar esse troféu do meu eu, levantar esse prêmio, esse Oscar que eu mesma me denominei, me doei, é muito gratificante pra mim. Tô viva. Travesti, transexual e transgênero são palavras sinônimas que têm significados diferentes. São sinônimos porque estão no mesmo campo semântico, na mesma esfera semântica, mas têm significados diferentes porque a diferença ela é política. A palavra transexual ela veio do campo da psiquiatria. A palavra transgênero veio do campo das ciências humanas, da sociologia. E a palavra travesti ela veio da rua, dos movimentos sociais. Então a palavra travesti ela está muito ligada à marginalidade, à exclusão. E historicamente, essas pessoas que se reconheciam como travestis, esses corpos que estavam no campo da travestilidade, foram historicamente excluídos da sociedade. Hoje, se afirmar como travesti é uma afirmação política, de ressignificar essa palavra, retirar o estigma negativo que há nela e preencher essa palavra com novos significados que são importantes na esfera política. Eu particularmente não ligo se me chamar de travesti, de transexual ou de pessoa transgênera, desde que me trate no campo das mulheridades, porque as mulheridades são múltiplas, são plurais. O fenômeno da transexualidade é um fenômeno comum, sempre existiu e sempre vai existir, independente do nome que receba, o que prova que o discurso biológico, o discurso científico, o discurso laboratorial é um discurso rasteiro,
no que se refere à condição humana. O ser humano é muito mais complexo, muito mais diverso, muito mais profundo. Não vai ser as ciências biológicas que vai definir a nossa identidade. É um discurso importante, mas não é um discurso que nos define. O que nos define somos nós mesmas. Cada um é capaz de se definir a partir do que se reconhece. Nunca ninguém virou e falou assim, ah, sapatão, porque a maioria da palavra que eles usam é essa. Nunca, isso é em questão da população, da comunidade, eu não tenho a reclamar nada. Só comentários que as pessoas comentam e tal, mas foi tranquilo. Eu hoje, aí aos 21 anos, aos 22, eu conheci a minha atual esposa, na verdade, namorada, né, que a gente só mora junto, a gente não é casado, a gente tá até pensando em casar. E eu tô com ela desde meus 22. Vai fazer 9 anos que a gente tá junto. Minha família tem um tio que não aceita, meu pai não aceita. Só que é igual eu falo para as pessoas, eu não dependo de ninguém para nada. Não dependo, eu vivo minha vida, eu trabalho. Então, o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam para mim. Eu tenho o amor da minha mãe, tenho o amor dos meus irmãos, então o que me interessa é só isso. Que minha mãe me aceite, a população aceitando ou não, vou viver do mesmo jeito e pretendo, igual eu te falei, pretendo casar agora. Quero casar com a pessoa que eu tô e continuar aí. Se você for falar de questão existencial, dessa questão como pessoa, cara, nada disso faz sentido, sabe? Nenhuma dessas discussões de ter que se identificar a algo faria sentido se a gente voltasse ao princípio essencial nosso, de que eu estou suscetível a tudo, sabe? Se uma criança já cresce com esse problema na cabeça, ele vai ser uma junção, vai ser um efeito dominó, tanto na sexualidade quanto como ele vai se portar na frente das pessoas, como ele se vai identificar, como que ele vai acreditar nele, porque isso reflete em tudo, sabe? Em tudo. E como que você vai passar isso, sabe? Como que você vai ajudar pessoas que precisam de um diálogo sobre isso, porque dentro de casa a única coisa que acontece é a repressão, né? E a repressão, ela precisa ser falada dela, porque ela é, por mais que pra gente seja clara que ela está aí, que acontece, dentro de casa é sutil, né? Desde do pai falando pro filho, cara, você tem que pegar, senão você não é um... Tipo assim, desde pequenas palavras diárias, assim, né? Eu sou, além disso tudo, que eu preciso me definir, sabe? E concordo com as lutas, concordo com... Eu me autodefino o que for, porque eu preciso me definir assim para eu conseguir falar com eles que não é uma coisa só. Desde criança eu já tinha muito isso de brincar com os brinquedos da minha irmã e ela brincar com os meus brinquedos, né? Meus pais se separaram muito cedo e aí acabou que eu fui morar com meu pai primeiro. Ele era um pouco mais rígido nessa questão da criação, principalmente comigo e com meu irmão. E aí, uns 2 anos depois, quando eu fiz uns 8 anos, eu fui morar com minha mãe. E aí ela já era muito mais tranquila, assim, né? E aí minha irmã tinha os brinquedos dela, né? As bonecas e tal. Eu tinha os meus brinquedos, carrinhos. E a gente acabava que a gente sempre brincava junto. Então eu sempre cresci brincando de boneca, brincando de casinha. Eu fui crescendo, fui percebendo essa questão do meu desejo por homens, mais do que por meninas, né? Principalmente nesse período da adolescência. E aí chegou um momento, acho que foi quando eu entrei para o ensino médio, que aí eu fiquei com menina, assim, né? Tipo, eu entrei para um curso de artes, e aí na primeira semana eu fiquei com menino, assim, num espaço público, assim, né? Tipo, no metrô. E aí, no mesmo dia eu cheguei em casa e falei pro meu pai, falei assim, ó, é isso aí. Né? Primeiro eu falei que eu era bi, porque eu não tinha muito essa ainda, né, essa coisa do ser gay, mas depois eu fui descobrindo que não era tão bem assim, né?
E aí depois eu realmente assumi que eu era gay, assim, né? Que eu sentia prazer por homens e não por mulheres. Em questão de gênero e sexualidade hoje, eu até pouco tempo atrás eu me considerava convictamente, né? Um homem cis, homossexual. Mas a cada dia que passa eu tenho descoberto, né, novas faces de mim, assim, novas partes de mim que antes eu não descobria, porque também eu não me dava essa liberdade, né, de experimentar o meu corpo, de experimentar os meus sentimentos, os meus desejos. Então hoje eu já não me prendo tanto à questão de ser um homem cis e homossexual, assim. Eu acho que eu estou num processo muito mais fluido de reconhecimento, né? Tive relacionamentos tanto com homens quanto com mulheres, mas isso pouco importou pro meu processo de imagem, meu processo de identificação, porque independentemente de com quem eu estava me relacionando sexualmente, afetivamente, a clareza do meu gênero era algo muito mais além, sabe? Muito mais à parte. Eu tenho atrações pelo masculino. O masculino, ele me afeta, né? Tanto o homem em si, né? O masculino em si me afeta. Então essa questão dessa sexualidade masculina, dessa performatividade masculina, no sentido de você se comportar como homem na sociedade, essa ideia. E hoje, quando nós nos assumimos como travesti, nós ressignificamos essa palavra e mostramos que travesti pode ser também professora, pode ser também ambientalista, pode ser também política, pode ser também garota de programa, pode ser o que quiser. Eu sou a Caroline Andrade, tenho 23 anos de idade, sou bissexual, negra, mulher transexual, roteirista, dramaturga, diretora, artista independente, musicista, compositora, instrumentista e nas horas vagas eu sou prostituta. Meu nome é Jayamani, eu sou um homem gay, mas eu também estou me descobrindo enquanto gênero e sexualidade. Meu nome é Jussara Lopes, mulher negra, cisgênero, heteroflex. Meu nome é Gabriel com B, eu me identifico na identidade queer e eu sou uma bicha que tem atração sexual pelo masculino. Meu nome é Tainara, sou cis, me reconheço como lésbica. Meu nome é Alice, eu sou estudante, sou cis e me considero bissexual, mas me considero tudo e mais um pouco. Eu me chamo Duda Salaberti e sou professora de literatura. E o vento leva a lágrima de saudade. E o vento leva o medo e a verdade. Leva